Podemos iniciar então, né? Bom, essa manhã vamos conversar. Aliás, eu esqueci de perguntar uma coisa: quanto tempo eu tenho? Fique à vontade. Nosso teto é 11 horas da manhã. Se terminar antes e quiser bater papo, fique super à vontade. Se quiser se estender também, fique à vontade. Tá bom. Então, o tema que nós escolhemos para hoje está baseado no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é os trabalhadores da última hora. E essa nossa conversa inicia numa parábola, né? Uma parábola que nos fala de um senhor que saiu a contratar trabalhadores na primeira hora para a sua vinha. E esses trabalhadores, ele combinou com eles o pagamento de um denário. E logo depois, ele sai à terceira hora, à sexta hora, à nona hora e convida outros trabalhadores para também trabalharem na sua vinha e diz que lhes faria um pagamento justo. E na 10ª hora, ele sai novamente e encontra pessoas que estavam ali aguardando. E ele pergunta: por que vocês não estão trabalhando? E eles lhe respondem: porque ninguém nos assalariou. Então ele também os convida para ir para a sua vinha trabalhar e que eles receberiam de acordo com a tarefa realizada. Bom, chega na hora de fazer o pagamento, ele chama aquilo que nós poderíamos dizer o seu gerente administrativo ou seu capataz e diz para ele começar o pagamento pelos últimos que tinham chegado. E fala para ele entregar um denário para cada um. Os primeiros que tinham trabalhado o dia inteiro, quando viram aquilo, já, né, se coçaram e falaram: bom, se esses que trabalharam só uma hora ganharam um denário, nós vamos ganhar bem mais. Só que o gerente administrativo foi pagando um denário para todos. E quando esses recebem um denário, eles reclamam e falam assim: ué, mas onde é que está a justiça aqui? A gente trabalha o dia inteiro e vai ganhar a mesma coisa de um que trabalhou só uma hora? Aí o dono, o senhor da vinha, perguntou para ele: eu estou te lesando em alguma coisa? Nós não combinamos este pagamento? E aqui eu lembro uma coisa que meu pai me ensinou desde novo, né? Que todo mundo conhece, né? O que é combinado não é caro. E a gente tem que aprender a honrar o que é combinado. E aí o Senhor falou para ele, né? Você tem mau olho porque eu quero ser bom, mas eu posso dispor dos meus bens da forma como me aprouver, né? E aí ele fala algo que é muito importante para nós. Os últimos serão os primeiros, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É interessante porque este capítulo é o único capítulo em que Kardec não faz comentários, são só instruções dos espíritos. Kardec tinha uma sensibilidade tão linda, com toda a pedagogia que ele nos traz, que, como ele estava falando dos espíritas, ele deu a palavra aos instrutores, aos espíritos. Porque se Kardec fizesse comentários aqui, alguns poderiam depois dizer assim: mas está falando deles, é tendencioso. Então ele deixou que os espíritos se manifestassem. E é interessante isso, né? Porque é o único capítulo que Kardec não faz
ponderações. Ele só vai fazer uma pergunta, mais uma pergunta muito pertinente, que a gente vai conversar dela um pouco mais para frente. Mas ele recomenda que a gente cruze esta parábola com uma outra parábola, que é a do festim das bodas. O que essas duas parábolas têm em comum? Porque no festim das bodas a gente vai lembrar, né? O Senhor prepara o festim do seu filho, e a gente sabe que a aliança dentro do conhecimento bíblico, principalmente do Antigo Testamento, quando se fala de aliança, era aliança de quem? De Deus com o povo de Israel. Então, o casamento, que é representado na Bíblia, é justamente este compromisso. Isso é importante a gente entender, porque quando se fala de prostituição na Bíblia, não está se falando de prática sexual, está se falando de traição à fidelidade a Deus. Isso é muito importante, por quê? Porque aqui a gente começa a derrubar uma série de mitos, uma série de incrustações que nós trazemos ainda, pelo nosso atavismo religioso. Porque nós não podemos ter dúvida de que nas últimas existências encarnatórias, como diz o meu querido amigo Fernando Bahia, todos nós temos roupinha de fariseu guardada no armário. E é uma realidade. E nós precisamos nos libertar disso. Esse é sempre o sentido que nós temos que entender, que nos é dado. A palavra aqui homem, mas que eu gosto mais de dizer indivíduo, né? Fazendo hoje uma colocação mais correta em respeito às mulheres, precisa sair esse indivíduo velho para aparecer o indivíduo novo. Porque senão a gente não consegue trabalhar com novas ideias. Mas enfim, naquele festim, o Senhor então envia os seus emissários para o convite. O primeiro convite foi ignorado. Mas aí ele envia de novo e pede para esclarecer que a mesa estava posta, né? A festa toda estava pronta, já estavam todos ali, as comidas já estavam preparadas, e mesmo assim, aqueles que foram convidados ignoraram e saíram para os seus afazeres. Uns foram visitar os seus campos, outros foram fazer outras tarefas, mas ainda teve aqueles que mataram os servidores que foram fazer o convite. Bom, o Senhor não gostou muito dessa atitude, enviou seus exércitos para que dessem uma represália naqueles que fizeram isso e disse aos seus servidores: saiam agora às ruas e convidem todo mundo. E eles fizeram isso, saíram às ruas, convidaram todo mundo e o salão ficou repleto. Quando o senhor entra para observar quem estava no salão, ele encontra ali uma pessoa que não tinha a túnica nupcial. E aí reprova a presença dele ali e pede que ele seja retirado do ambiente. E da mesma forma que na primeira parábola foi dito, né, que muitos chamados, poucos os escolhidos, nesta parábola ele também termina dizendo para nós, né? Porque muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. O que nós temos em comum nessas duas parábolas? São oportunidades. Os convites são oportunidades, oportunidades que foram oferecidas desde o início.
Oportunidades que foram oferecidas, primeiramente, aos filhos de Israel. Por quê? Porque já tinham a conceituação do Deus único. E é interessante isso, porque na primeira parábola, os últimos trabalhadores, eles estavam dispostos ao trabalho, eles estavam querendo trabalhar, só não estavam trabalhando porque ainda não tinham sido chamados. Então, eles recebem o convite e aceitam, e desta forma são recompensados. Na segunda parábola, também os últimos foram os que aceitaram o convite para participar do festim, porque todos os outros rejeitaram. E só foi excluído aquele que não tinha a túnica nupcial. Ou seja, ele ainda não estava preparado para participar daquela festa, porque não tinha se adequado à condição. Então, nas duas situações aqui, nós vamos entender por que que os últimos serão os primeiros. Porque nas duas parábolas, os últimos foram os que compreenderam o chamamento e vieram. O que isso tem a ver com a gente? Quem são os trabalhadores da última hora? São essas perguntas que nós temos que tentar responder, porque às vezes a gente acha assim: o que é ser um trabalhador espírita? O que é estar presente no trabalho do convite espiritual? Será que o convívio dentro do nosso lar, da nossa família, com aqueles com os quais nós temos responsabilidades, e a reencarnação vai nos explicando isso de uma forma muito bonita, nos mostrando todas as possibilidades de reatarmos os laços de afeição? Porque se nós espíritas, que compreendemos a imortalidade, compreendemos a reencarnação, entendemos a solidariedade das existências, e não entendemos ainda que não existe nenhuma coincidência nas dificuldades familiares que temos sim o que aí? Os mesmos convites, oportunidades. Oportunidades de nos revermos com aqueles que um dia foram nossos afetos e que por algum motivo nessa jornada se tornaram desafetos. E que nós estamos tendo a nova oportunidade de reatar essas afeições. E o nosso trabalho profissional, como é que é? Porque às vezes quando a gente fala trabalhadores da última hora, nós estamos pensando assim em algo grandioso. Qual é a grande tarefa que Jesus vai entregar para mim? Olha os convites. Olha as oportunidades. Então, o nosso trabalho profissional tem que ser feito com muita dignidade. Nós temos que ser exemplo em tudo. Eu lembro há muitos anos atrás, num, num congresso que eu fui em São Paulo, da AME Brasil, quando um companheiro médico, plantonista da UTI, falando para mais de 5.000 pessoas e sabendo que ali existiam muitos estudantes de medicina, ele disse o seguinte: se vocês me chamarem para participar das reivindicações salariais,
das reivindicações de melhores instalações, eu sempre participarei. Agora, como profissional e como espírita, não me chamem para fazer esquema de plantão, porque a dignidade do profissional tem que mostrar a ele que ele tem que cumprir todas as suas horas de trabalho. Se ele não quer fazer o seu plantão de 12 ou 24 horas, peça demissão e vá fazer outra coisa. Então é isso, nós temos que, no nosso trabalho, seja ele qual for, sermos dignos. Isso é um trabalho grandioso, porque é o respeito a este conhecimento desta doutrina de consolo e amor. Porque senão nós estamos fazendo qual exercício? É bonito falar aqui, e vocês me encontrarem amanhã na rua com um comportamento totalmente diferente desta fala? Eu entendi, então, o que é esta mensagem dos trabalhadores da última hora? Eu estou entendendo as oportunidades? Eu estou entendendo o convite? E agora eu cheguei num ponto que é crítico para todos nós. Eu trabalho na casa espírita. Eu estou fazendo como João Batista, que no momento em que encontra Jesus, diz: é hora de eu desaparecer para que apareça o Mestre. Porque a gente vai para uma casa espírita e aí a gente acha que o nosso trabalho é importante. Nós ainda não entendemos que a obra é do Cristo. Todos nós falamos isso. A obra é de Jesus, nós somos servidores. Mas nós estamos sendo bons servidores? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Bom, se a obra é do Cristo, eu fui convidado, tive a oportunidade de estar aqui trabalhando, o que tem que aparecer? O trabalho espírita ou o trabalho do espírita que está trabalhando? Porque às vezes nós nos achamos mais importantes do que o trabalho da casa, do que o trabalho do espiritismo, do que o trabalho dos espíritos. E aí nós fazemos o quê? Rusgas. Ah, porque eu não gosto do fulano. Não, porque eu acho que o Beltrano, ele está fazendo coisas aqui que não são legais. E às vezes nós andamos pelos corredores da casa, tecendo críticas que nos demonstram não ter compreendido ainda esta mensagem. Ou será que nesse momento nós estamos fazendo aquilo que o espírito de Constantino, que se apresenta como um protetor espiritual, diz que nós estamos fazendo, nós vamos receber o salário da preguiça. Qual é o salário da preguiça? Eu tenho alguns amigos que sempre me falaram uma coisa muito legal. Quando você precisar de ajuda, procure os ocupados, porque os desocupados nunca têm tempo. Porque os desocupados nunca podem ajudar, porque eles têm que descansar. Por isso que muitos gostam de outros credos religiosos, porque eles estão esperando o descanso eterno, né? E nós já temos a consciência de que a passagem para o outro lado é exatamente a compreensão de um trabalho que não para mais. Por quê? Porque quem cansa é corpo físico. Já pensou a hora que a gente se libertar da carne? Com toda essa possibilidade de conhecimento que é oferecida para nós? Nós queremos chegar do outro lado e não ser aquele espírita que diz hoje assim: não, porque eu vou passar um tempo no umbral. Hã? Umbral? Falei, meu amigo, eu quero ir para uma instituição igual ao nosso lar. Aliás, é o que eu peço hoje em dia.
E já tenho uma certa consciência de que quando durmo, quem dorme é o corpo, o espírito continua trabalhando. Eu trabalho todas as noites e tenho consciência de algumas delas. Acordo cansado no dia seguinte? Não, muito feliz, abastecido. Por quê? Sabe quando a gente acorda cansado? Quando a gente ainda não entendeu que nós precisamos nos preparar para o sono do corpo. Quando nós andamos por aí desdobrados, em locais que têm vibrações ruins. E aí no dia seguinte acordamos o quê? Isso quando não temos os pesadelos, né? Que nos sentimos perseguidos. Se a gente está sendo perseguido, a gente estava onde? Num local bom? Pois é. Estamos precisando cuidar um pouco melhor do nosso processo de espiritualização. Tá, mas o que isso tem a ver com os trabalhadores da última hora? Tudo. Porque os trabalhadores da última hora somos nós. Nós fomos os últimos a sermos chamados para o trabalho. Por quê? Porque nós estamos há 160 anos da revelação. Foi quando foi esclarecido a todos nós o que era o mundo espiritual. Porque Moisés falou de Deus, mas de um Deus que era quase uma pessoa. Eram as condições da época. Jesus vem e diz assim: não, Deus não é assim. Deus é Pai. Ele não é um ser carnal. Ele só tem virtudes e todas em extremo. Ele não tem ciúmes, ele não tem imperfeições. E aí ele começou a nos contar uma história. Ele falou assim: olha, meu reino não é desse mundo. E tem muitas moradas na casa do meu pai. Mas ele não explicou nada para nós o que era esse mundo espiritual. Ele só nos conscientizou que o mundo espiritual existia. Aí ele diz do Consolador prometido, que é o Espiritismo e que vem exatamente nos esclarecer o quê? Esta relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E hoje a gente sabe de onde a gente vem, o que que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Bom, se eu sei de onde eu venho, o que está faltando? Está faltando eu arregaçar a manga, né? E começar a trabalhar. E olha que não falta convite. Os convites estão aí a todo momento. Não é convite para fazer palestra. Não é convite para ganhar like. Não é isso. É convite para o trabalho na comunidade. O que aconteceu depois da pandemia? Que parece que agora está começando a regularizar um pouco, né? Os trabalhadores sumiram das casas. Todo mundo agora quer participar de trabalho virtual. Mas nós estamos encarnados ou estamos desencarnados? Porque trabalho virtual, os espíritos já fazem há muito tempo. Nem todos nós conseguimos vê-los, mas eles estão presentes em nossas vidas. E as nossas casas que estão necessitadas de palavras de conforto, as nossas comunidades que estão soltas, com todas as suas necessidades presentes, e nós não estamos aqui, e temos que compreender isso, para atender a fome do estômago. Nós estamos aqui para atender a fome do espírito. Lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Você me dá água que vai matar a minha sede, mas eu vou te dar uma água que vai te abastecer espiritualmente. Ela ficou tão impressionada com aquilo, quando ela sentiu aquela vibração de amor,
que ela foi buscar o restante das pessoas para venham ouvir o que este profeta tem para falar. É importante a gente entregar a comida às pessoas que são carentes? Com certeza. Mas de que forma nós estamos fazendo isso? Aqui eu não posso deixar de citar nosso querido Chico Xavier, né? Quando recebe, naquela época ainda não tinha bitrem, era jamanta, né? Quando ele recebe nas palavras dele uma jamanta com cestas básicas, e ele estava pulando de alegria, né? Porque estava precisando, né? Emmanuel chegou para ele e falou: que felicidade é essa? E é interessante, né? Porque os bons espíritos e elevados, como Emmanuel, como Erasto, que nós vamos conversar daqui a pouco a respeito da missão dos espíritas, eles são sérios, objetivos e não perdem aquilo que tem que ser feito por outras coisas. Ele falou: que felicidade é essa, Chico? Ele falou: estou muito feliz porque eu estou distribuindo cestas básicas. Ele falou: mas estas cestas são tuas ou você ganhou? Ele falou: não, eu ganhei. Ele falou: ah, então você não está dando, você está transferindo. Aí o Chico já começou a entender o recado, né? Ele falou: é, mas eu estou feliz. Ele falou: não, tudo bem. Ele falou: mas você tem um outro compromisso, que é muito mais sério. Ele falou: com esse sim, se você cumprir, você vai ficar feliz. Que é todos os livros que você tem que psicografar, porque a obra que você vai trazer dos espíritos, não é a obra do Chico, a obra dos espíritos vai ficar pela eternidade, vai ficar para a humanidade. Então, gente, é muito gostoso. Eu também participo disso. Entregar cestas de alimentos para pessoas carentes. É uma das funções. Agora, como é que você entrega essa cesta? É com carinho, com amor, é com um compromisso de dar algo a mais? Ou é simplesmente um toma lá da cá? Porque se for isso, nós não entendemos ainda o que é sermos os trabalhadores da última hora. Porque cestas de alimento, tem várias instituições, inclusive governamentais, que fazem isso. Qual é a reciprocidade que existe aí? Agora, com uma palavra de amor, nossa, o alimento fica muito melhor. E a pessoa se sente gratificada, não pela cesta que recebeu, mas pela sua atenção, pela forma como você fez isso. Aí nós estamos chegando no ponto em que a casa espírita é mais importante do que a nossa pessoa. Porque quando nós entregamos as cestas, nós temos que aprender a frisar o seguinte: quem está te doando isso é Jesus através da fraternidade que você participe. Aquela cesta não é tua, não é você que está dando. Porque mesmo que você adquirisse algumas para doar, os recursos que você usou para adquirir vieram da onde? Do usufruto que nós estamos fazendo dos bens divinos. Ou nós espíritas ainda estamos achando que alguma coisa de material nos pertence? Então, qual é a missão dos espíritas? Por que Erasto, o protetor do médium, nos traz esta mensagem? Nos dizendo que é hora de despertar.
É hora de buscarmos esta compreensão. Por quê? Ele até nos diz uma coisa muito bonita. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Vai se abrir um abismo para que a maldade desapareça. Agora, como é que isso vai acontecer? Lá na questão 1019 do Livro dos Espíritos, quando nos é perguntado se o bem realmente chegará à Terra, está falando do porvir, o que os Espíritos nos responderam? Que quanto mais espíritos bons habitarem o planeta, isso se instalará. Por quê? Porque os maus não serão expurgados. Porque tem espírita aí que acha ainda que tem um planeta chupão que vai encostar aqui do lado e vai levar todo mundo, como se a gente tivesse aqui a deliberação de dizer quem fica e quem vai. Na realidade, olha a misericórdia divina. Em plena transição planetária, é importante a gente compreender que nós somos os trabalhadores da última hora. Porque já tem uns companheiros nossos aí dizendo que eles são os trabalhadores da primeira hora do mundo de regeneração. Calma, gente. Primeiro tem que fechar o mundo de expiações e provas. Nós somos trabalhadores da última hora. Se conseguirmos cumprir a tarefa, pode ser que estejamos habitando o mundo de regeneração, que aí os trabalhadores do bem que estarão reencarnando aos grupos para nos ministrar o conhecimento que nós ainda não temos, nos facilitará a caminhada. Então temos que compreender que a tarefa ainda está aí. Mas nós estamos na última hora, sabe por quê? Porque o presente é a última hora. Os trabalhadores espíritas de 150 anos atrás, naquele momento, eles eram os trabalhadores do presente. Naquele momento era a última hora. Nós hoje estamos na última hora. E os que vêm amanhã também estarão na última hora. Por quê? Tem uma figura aqui que é legal e que dá para a gente entender. Todo mundo aqui conhece uma corrida de revezamento, né? Que você passa o bastão. Quem é o corredor importante? O que está correndo. Por quê? Porque o que já correu já não corre mais. Ele já cumpriu a sua parte. O que está correndo, ele tem que entregar o bastão para quem? Para aquele que está no futuro. E aquele que está no futuro, quando pega o bastão, ele está onde? Ele está no presente. Porque aquele que estava no presente passou para o passado, e aquele que estava no futuro é o presente. E que vai entregar de novo o bastão para quem está no futuro. Mas só que aquele outro corredor, quando pegar também estará no presente. E todos os outros que correram anteriormente estarão no passado. Agora, se algum deles não cumprir o seu papel, o que vai acontecer? Ele vai trazer prejuízo para aqueles que estão no futuro? Porque ele não pode trazer prejuízo para quem está no passado. Então, este presente deste momento, esta oportunidade que nos é oferecida, é essa corrida de bastão. Agora, qual o exemplo que nós estamos dando como espíritas para os nossos companheiros? Eu estou tendo tempo para fazer minha reforma íntima ou eu tenho muitas ocupações com palestras e com outras coisas que eu não posso fazer minha reforma íntima?
Ah, quer dizer então que eu ainda não entendi aquela lição do faxineiro da casa espírita, né? Que ouvia o palestrante falando, e quando os dois se encontram, é mais ou menos a história do rico e Lázaro, né? O faxineiro numa boa, ajudando a todos, e o palestrante lá todo, né, com problemas, com dificuldades. Aí ele vira e fala: não estou entendendo, eu fazia tanta palestra e você estava ali limpando o centro. Aí alguém chega para ele e fala assim: só que ele ouviu as suas palestras e colocou em prática, você só falou. Então está na hora da gente fazer o quê? Colocar em prática. Qual é a missão dos espíritas? É fazer proselitismo? É sair por aí convidando todos a virem para o espiritismo? Ou a nossa tarefa é demonstrar pelo caráter, pelo comportamento, o que é ser um espírita, e aqui a gente agrega, né? Espírita cristão, porque somos todos seguidores do Cristo, de Jesus. E aí a gente lembra, né? A obra dele, a gente é servidor. Ele está nos chamando há muito tempo. Nós estamos olhando a oportunidade? Se estamos olhando a oportunidade, já começamos a compreender qual é a missão dos espíritas. Que a missão dos espíritas não é convidar pessoas para se transformarem em espíritas. Porque tem uma outra coisa aqui que a gente fala muito, mas parece que a gente ainda não entendeu o sentido. Diz que o exemplo vale muito mais do que 1000 palavras. Mas a gente continua falando e não exemplifica. Mas se é o exemplo que arrasta, para que nós estamos falando? Então é hora de colocarmos em prática essa análise, que é fácil. Bom, eu sempre tenho conversado comigo mesmo e dito o seguinte: se fosse fácil, todo mundo faria, inclusive eu. Que a gente às vezes fala de um jeito que parece que nós já alcançamos, que nós já conquistamos. Só conquistaremos aquilo que realizarmos. Essa é a missão dos espíritas. Esta é a missão dos trabalhadores da última hora. Porque o exemplo não precisa ser falado, ele precisa ser vivido. E quando você incorpora isso em você, é quando você começa a fazer realmente o conselho de Agostinho de Hipona, que alguns chamam de Santo Agostinho, mas que eu prefiro chamá-lo de Agostinho porque na doutrina espírita não tem santos. Nós precisamos parar com esse atavismo religioso. Nós precisamos quebrar essas cristalizações, senão o indivíduo novo nunca vai aparecer. Conversando com um amigo, ele me falou uma coisa que ele disse assim, que num trabalho dentro de uma casa espírita, ele ficou surpreso quando um companheiro disse para ele o seguinte: eu não acredito que José era pai de Jesus. Aí ele perguntou para ele: sim, você acredita como? Ele falou assim, que Maria concebeu Jesus pela união com o Espírito Santo. E aí eu falei para ele uma coisa que daí ele ficou olhando para mim e falou assim: Marcos, nunca tinha pensado nisso. Eu falei: olha, eu vou dizer uma coisa para você que você vai se assustar. Mas eu tenho assim comigo que em torno de 40%
dos companheiros do movimento espírita acreditam nisso. Eles só não têm coragem de falar. Eu falei para ele assim, vamos fazer uma conta rápida e simples? Nós somos 8 bilhões de encarnados. Quantos espíritas existem no mundo? Eu falei, chega a 20 milhões? Chega a 30 milhões? Eu falei, vamos botar um número, 30 milhões, né? Bom, se temos 30 milhões de espíritas encarnados no mundo, para 8 bilhões de encarnados, qual é a vibração da massa pensante que hoje impera no nosso planeta? Eu falei, e quando esses indivíduos desencarnam, o fato de passar para o outro lado muda o seu raciocínio, muda a sua maneira de entender? Não. Eu falei, então pare e pensa assim, ó. Se nós temos 20 bilhões de desencarnados para 8 bilhões de encarnados, e desses 20 bilhões, vamos supor que 10 bilhões mais 8 bilhões são 18 que pensam exatamente como esse companheiro que achou que Maria não teve um ato de conjunção sexual, porque senão ela deixaria de ser pura. Então, qual é a influência que nós temos? E nós sabemos, pela questão 459, que os espíritos influem muito mais do que nós imaginamos, porque comumente são eles que nos dirigem. Então, qual é o pensamento que chega até nós? De que isto é uma realidade. E aí nós temos que desencrustar, temos que nos reestruturar, sair deste lugar comum e pensarmos diferente. Sem o conceito da imortalidade, sem o conceito do sair do zero, do espírito simples e ignorante, e que pelo seu mérito vai alcançar a pureza espiritual, os outros companheiros nossos, ok? Ao vivo tem disso, né? Às vezes acontece, né? Bom, então quer dizer, se nós temos toda esta influência que chega até nós, como é que nós vamos conseguir nos libertar disso se nós não fazemos aquilo que foi proposto por Agostinho? Uma análise. O conhecer-se a si mesmo. Quais são os meus credos reais? O que que hoje eu entendo daquilo que o Espiritismo me propõe? Eu já entendi a imortalidade do espírito? Porque para quem é médium, é um caminho um pouco mais fácil. Para quem for médium, então, que tiver alguma evidência, fica mais fácil ainda. Ou, para quem tem a possibilidade de conviver, como eu tenho, com o meu pai que foi meu grande orientador no início da minha carreira, né? Lá com 10, 11 anos, que me evangelizou, e que hoje, como um momento como esse, ele está aqui comigo. Às vezes eu faço algumas orações em casa, e quando ele está presente, até a minha esposa já reconhece quando é ele que está me intuindo, porque ele tem um jeito especial. Sabe que jeito especial é esse? Daquele mesmo, 12, 13 anos atrás, quando eu reencontrei ele num desdobramento consciente,
Ele vem e me dá e fala assim: meu filho, que saudades. Naquele momento, eu entendi o que que era ter este. Porque senão eu diria, como muitos dizem, foi só um sonho, uma lembrança que se perde. Não, o amor não se perde. O amor é a única coisa que fica. Então, se a gente não fizer todas essas análises para percebermos quem nós somos, como é que eu vou me libertar de um conhecimento que foi incrustado em mim durante séculos, durante existências consecutivas? Quantas encarnações nós temos como espíritas? Não confundir, né? Não é como espíritos, é como espíritas. Porque esse é, às vezes, um problema que nós temos, que a gente acha que passar para o mundo espiritual conscientiza todo mundo do conhecimento espiritual. Se fosse assim, já estaria resolvido todo o problema de um plano de expiações e provas, nós já estaríamos na regeneração ou já estaríamos nos, porque já teríamos cumprido esse caminhar. Então, o fato de passar ao outro lado, e não faltam informações para nós. Manuel Filomeno de Miranda fez questão de trazer um livro orientado, né, por Eurípides Barçanufo, mostrando o local de recolhimento dos espíritas no mundo espiritual. E esse livro chama-se Tormentos da Obsessão, porque só o conhecimento, e é o que Erasto vai nos dizer, não nos torna espíritos espíritas. É importante isso, porque o fato de nos dizermos espíritas não significa que sejamos se nós estamos praticando. Então, olha que engraçado, né? Trabalhadores da última hora. Missão dos espíritas. Qual é a missão? Pô, não é fazer prosélitos. Bom, então se não é para fazer seguidores, o que nós estamos fazendo aqui? E aqui eu retomo meu raciocínio, né? Qual era a pureza virginal de Maria? É a depuração do espírito para chegar à condição de pureza espiritual. Por que que Maria era pura? Porque no momento em que o anjo conversa com ela, sou uma serva do Senhor e estou aqui para me dispor a fazer a vontade de Deus. Essa era a pureza. Que as pessoas não entenderam até hoje e atribuíram isso a um corpo de carne. A pureza dela estava no seu espírito, na sua alma, não no seu corpo. E aí depois, ainda para complicar um pouco mais, Adão e Eva tiraram a árvore do conhecimento e colocaram a árvore do pecado. Porque para você manter uma mentira no ar, você tem que continuar informando coisas equivocadas. E aí contaram para todos nós que sexo é sujo e pecaminoso. Eu gosto muito de uma palestra que eu assisti do Alberto Almeida, quando ele falou assim, é engraçado, né?
Como é que você chama o seu olho? Quando você vai descrever os órgãos, como é que você chama o olho? Chama de olho. Como é que você chama a orelha? Chama de orelha, né? Ele falou, e quando chega no pênis? É piu-piu. E quando chega na vulva, na vagina? Ele falou assim, aí piora a situação. Baratinha é algo legal? Ou todo mundo tem nojo de barata? Então vocês vejam que nós vamos juntando informações equivocadas e vamos nos incrustando cada vez mais para acreditar em algo que parece que faz parte das nossas fantasias. Então, acreditar que Maria era virgem, do ponto de vista carnal, e que a pureza dela vem disso, nos equivoca. Então, como trabalhadores da última hora, como missão dos espíritas, não está em nós afrontarmos alguém com os conhecimentos que chegam até nós. Até porque também nos ensina uma coisa muito legal: respeitar todos os credos religiosos. Porque, como nos foi dito, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Por quê? Porque um dia todas elas beberão na verdade, que é dos espíritos, não dos espíritas. Por isso é que tem o espírito de verdade, que nos traz o quê? Um conhecimento universal. Por que esse conhecimento é universal? Porque esse saber não é da Terra, é do universo. São os espíritos que nos contam. Por isso que ele é incontestável. E aqui é interessante falar desta palavra incontestável, porque nós vamos ver Erasto falar do dogma da reencarnação. Como também lá na questão 171 do Livro dos Espíritos, também se fala do dogma da reencarnação. E aí nós entramos aqui num parafuso, né, Fernando? Mas o Espiritismo tem dogmas? Bom, o que é dogma? Segundo, que dogma não pertence à palavra religiosa, não pertence à teologia, porque o dogma teológico é um. O dogma, como palavra que compreende a ciência e a filosofia, é outro. Porque o dogma, dentro da ciência e da filosofia, nos diz de algo que é incontestável. O que é uma coisa incontestável? É uma coisa que já foi provada que é correta, que é o que a ciência e a filosofia procuram fazer dentro dos seus postulados. Agora, incontestável é diferente do dogma teológico, que diz que o dogma teológico é indiscutível. E diz mais ainda, que aqueles que se pretendem a discutir o dogma teológico serão considerados hereges, porque ali não tem. Agora, incontestável não significa indiscutível, tanto é que nós discutimos isso até hoje, sem nenhum problema. E podemos continuar discutindo, até que compreendamos. Então, é mais um dos problemas que nós temos com palavras. Nos apegamos a um viés e dali para frente a gente quer dizer, o Espiritismo não tem dogma, como se a gente estivesse falando alguma coisa muito legal. Não precisa. Digamos que nós temos uma compreensão mais ampla. E é isso que nós temos que procurar na missão dos espíritas. Conversar melhor. Levar uma palavra amiga. Aprender a ouvir. Porque muitas vezes, quando nós ouvimos alguém nos relatando um fato, nós queremos contar para ele como nós faríamos. Ele não está perguntando isso para nós.
ele está precisando de um momento de colo, de acolhimento. Ele não precisa de um exemplo. Sabe por quê? Porque o exemplo que nós demos foi o que o aproximou para conversar com a gente. Porque ele sentiu uma vibração legal, ele sentiu uma vibração de acolhimento, de amizade. Ele sentiu uma seriedade que ele falou: acho que com esse eu posso conversar. Acho que com essa companheira eu posso trocar uma ideia. Por quê? Porque ela não vai me passar um sermão, ela vai me acolher. Então, quando nós fazemos o processo de autoconhecimento e descobrimos uma coisa que está escrito lá no Livro dos Espíritos, mas parece que a gente esquece, né? Nós estamos classificados aonde? Espíritos bons? Espíritos puros? Não, nós somos a turma dos imperfeitos. Então, se eu estou cheio de imperfeições, eu estou querendo dar que exemplo? Ah, eu vou poder dar um exemplo se eu compreendi a missão dos espíritas, que é o quê? Transformação moral. Essa é uma outra frase que todo espírita sabe, né? De cor e salteado. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Está domando? Nós estamos domando as nossas más inclinações? Nós estamos desaparecendo para que o trabalho da casa espírita resplandeça? Nós estamos levando a palavra de Jesus sem adulteração, porque às vezes a gente vai fazer uma palestra, não nos preparamos, não temos conhecimentos do Espiritismo, não temos conhecimentos do Novo Testamento, e chegamos lá e emitimos conceitos, como se fôssemos donos da verdade. Companheiros, nós não podemos falar em nome da doutrina e usar conceitos que não são da doutrina. Nós temos que nos ater ao conhecimento que temos. E quando quiser falar de um assunto, estude, pesquise. Aí vem outro jargão, né? Que todo mundo sabe, mas parece que está difícil de colocar em prática. Primeiro ensinamento qual que é? Espíritas, amai-vos. E o segundo ensinamento? Instruí-vos. Qual é o nosso grau de instrução dentro daquilo que a doutrina nos propõe? Eu tenho um amigo aqui que eu gosto muito dele, porque ele fala do 6º livro de Kardec, que a maioria do movimento espírita esqueceu. Aliás, o movimento espírita esqueceu muitos livros, né, do Kardec. O pessoal lê o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns passam uma olhada pelo Livro dos Médiuns. E aí tem gente que já comprou, já folheou, mas ainda não leu o Céu e o Inferno, não leu a Gênese. E eu não sei, eu acho que eu aprendi alguma coisa errada com meu pai, porque meu pai me dizia que Obras Póstumas era um livro de Kardec. Mas parece que o movimento espírita não chegou a essa conclusão. E como o Fernando, nós já tivemos a oportunidade de fazer juntos estudo que ele fez do livro Obras Póstumas, e foi o que eu respondi para ele. Eu falei assim, eu sempre achei que eram 6 livros. Nunca achei que eram 5. Né? Porque o Fernando tem uma definição muito bonita, que ele fala assim que esse é um momento mágico em que ele se sente isso, e ele reporta isso a todos nós, entrando no gabinete de Kardec e compulsando os seus fichários, que é o que está recolhido ali em Obras Póstumas. Então, quer dizer, com todo esse material na mão, a gente ainda não sabe qual é a missão dos espíritas. A gente não sabe de onde que a gente veio, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Bom, para onde nós vamos já é lei de causa e efeito. É consequência.
Porque se eu continuar fazendo de conta, aqui quando eu falo fazendo de conta, eu lembrei de uma outra coisa que é muito legal, né? Você encontra companheiros que dizem assim: você é espírita? É, eu sou meio espírita. Hum, interessante isso, né? Outros dizem assim: eu sou adepto do espiritismo. Qual é a dificuldade em dizer eu sou espírita? Ah, aí você vai entender a missão dos espíritos. Sabe por quê? Aumenta a responsabilidade. Porque se você é espírita e tem conhecimento do espiritismo, que é o conhecimento do cristianismo redivivo, onde que está a prática? Então é melhor ser só adepto ou ser meio espírita, né? Por quê? Porque na hora que você sai da casa espírita e faz lá fora um monte de coisas que não deveria fazer, você pode justificar, né? Você fala assim, não, aquilo lá é a minha parte que ainda não é espírita. A metade espírita eu só apresento quando eu estou dentro da casa. Quando eu estou fora, é o meu meio que ainda não é espírita. Ah, então quer dizer que as suas más inclinações ainda nem começaram a ser domadas. Então realmente não vai dar para reconhecer você como um espírita, né? Porque você ainda prefere mostrar aquela outra face que não é nem cristã e nem espírita. Aí o André Luiz acabou com a gente, né? Quando ele falou que depois de uma semana estudando o espiritismo, se a gente não começasse a fazer a transformação, nós estávamos atrasados. Eu falei, pô, André Luiz, será que essa semana que ele falou, poderíamos fazer naquela situação do que João falou, que para Deus, né, 1000 dias representavam um? Eu falei, pô, se for essa semana de 7.000 dias, tá tudo bem. Eu falei, porque do contrário, nós estamos com um problema sério. Porque nós estamos aí nesse vai e vem há muitos anos e ainda temos tantos complicadores na nossa cabeça. Ah, mas aqui o Erasto vai nos falar uma coisa que é muito complicada, que é uma coisa que todos nós. Deixa eu só ajeitar uma coisa aqui, só um minutinho. Ele vai nos falar uma coisa aqui que a gente aprende quando vai buscar o livro Renúncia, né? Por quê? Porque renunciar é muito difícil. O encantamento da existência física é maravilhoso. E não adianta a gente dizer que não é, porque é. Eu lembro muito de uma palestra que eu assisti de um médico pediatra, infanto-juvenil e também psiquiatra, que ele dizia para os pais assim: não diga para o seu filho que droga é uma coisa ruim, porque ele vai experimentar e vai falar assim: é muito legal, é muito bom. Diga que as consequências da droga vão te levar a um caminho ruim. Então não adianta a gente falar assim: o mundo físico não me oferece nada. Não, se eu não estou num processo de espiritualização, o que não me oferece nada é o mundo espiritual. Eu estou vendo ele. Eu estou sentindo a sua presença. Só se eu começar o meu processo de espiritualização e começar a ampliar e expandir meu perispírito para ter uma sensibilidade maior, para perceber a presença dos espíritos. E aí tem gente que vai dizer assim: não, mas isso aí é perigoso. Pô, já pensou? Vou me encontrar com todos os obsessores? Gente, ninguém encontra com obsessor. Sabe por quê? Porque quem permitiu que o obsessor tivesse perto de você é o protetor espiritual.
Ou vocês acham que depois de 400, 500 encarnações e um monte de besteira que a gente fez, quantos desafetos do passado a gente tem? Pô, o pessoal ia ter que pegar a senha para fazer a obsessão. Então, por que que esses estão próximos de nós? Porque são aqueles que nós temos competência nesse momento para desenvolver o nosso processo de espiritualização, nosso processo de aprendizado. Quando a gente descobre que isto aqui, a impressão digital, que é o nosso identificador biológico, quando a gente descobre que o perispírito é o nosso identificador espiritual, e é interessante porque ninguém tem uma vibração perispiritual igual, como ninguém tem uma digital igual, como é que o espírito te localiza depois de séculos? Se não for com a permissão divina, para que naquele momento ele seja o seu professor de plantão, que ele vai testar a sua paciência, a sua tolerância, a sua resignação. Então chega de olhar para esse espírito como inimigo. Ele não é inimigo. Qual é a definição? Desafeto do passado. O que é um desafeto? Alguém por quem nós tínhamos afeição. Um dos dois pisou na bola, como se diz hoje, né? Andou fora da trilha, e aí fez-se uma rusga. Pô, estão oferecendo para a gente a oportunidade de desfazer a rusga, e nós estamos assim, não, não quero não, sai para lá. Eu quero só protetor do meu lado. O protetor sempre está do nosso lado. Nós é que não o alcançamos. Por quê? Porque as nossas ideias, as nossas tendências, as nossas ações pendem mais para o espírito desafeto do passado. Porque as nossas ideias são mais parecidas, né? Ele é egoísta, eu também sou. Ele é orgulhoso, eu também sou. Ele se apega a coisas, eu também me apego. E aí depois eu digo assim, eu não sei por que eu não estou me sentindo bem. Aí eu vou para a casa espírita. Não, porque na casa espírita, lembra, eu estou naquela metade que é espírita, né? Então eu entro na casa espírita. Aí eu chego lá e já entendi a missão dos espíritas, né? E eu olho para um irmão, para um companheiro e digo assim: esse cara aí não sabe o que está fazendo. Esse cara é assim, 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 assim. A gente conhece isso aí com o nome de maledicência. Não, gente. Vamos traduzir para o nosso português? É fofoca mesmo. Nós fazemos fofoca dentro da casa espírita e depois a gente não entende por que está se sentindo mal. Não sabe o que está acontecendo. Então, nós estamos renunciando às coisas terrenas. Porque aí tem o extremista, né? O extremista diz que renunciar às coisas terrenas, então, é viver como um asceta. Vou passar o dia inteiro em oração, vou todos os dias para a casa espírita, né? A Joana de Ângeles orientou através do Divaldo dizendo assim: distribua o seu tempo equitativamente. 33% para a família, 33% para a sua profissão e 33% para a casa espírita. E é lógico, de acordo com o que a sua vida vai evoluindo, chega um momento que os nossos filhos estão casados, não requerem mais a nossa atenção, sobra mais tempo. Você chega um momento que você se aposenta da profissão, sobra mais tempo. O que você vai fazer com esse tempo? Opa, trabalhadores da última hora. O convite estava feito, mas eu ainda não podia me apresentar, mas eu queria me apresentar. Então aí Jesus virou e falou: tá, agora você pode? Agora você vem? Vou. Então os últimos serão os primeiros. Serão os primeiros a entender que o chamamento é todo dia. O convite é todo dia para todos nós. E quando Erasto nos diz, né, que está difícil renunciar às coisas,
Quando a gente vai lá no Código Penal da Vida Futura, né, que eu recomendo a vocês que façam como regime de segunda-feira, né? Vocês sabem o que é regime de segunda-feira, né? É aquele que está pregado na porta da geladeira, mas que você nunca fez. Faça com o Código Penal da Vida Futura algo melhor do que isso. Pode até pregar na porta da geladeira, ou então coloca na página do seu notebook ou do seu computador e vai lendo ele todos os dias. São só 33 artigos, mas de uma beleza, de um esclarecimento, que só quem está consultando ele frequentemente vai entender do que eu estou falando. E aí, lá no seu artigo 5, Kardec nos diz assim: dependente o sofrimento da imperfeição, olha a missão dos espíritas, hein? Como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio. Então ninguém está nos castigando, a não ser a lei de causa e efeito e as consequências que ela tem para aquilo que eu estou fazendo. Está aqui no código. Onde quer que se encontre, vai ter esse castigo, esse prêmio, sem necessidade de lugar circunscrito. Então, meu amigo, não precisa ir para o umbral, nem precisa ir para o inferno ou para o Hades mitológico. Porque tem espírita que ainda tem um outro entendimento, né? Diz assim: o sofrimento é muito bom. Quanto mais a gente sofrer, melhor vai ser. Mas o que está escrito lá no Bem-aventurados os aflitos? A gente sabe sofrer? A gente entendeu esse sofrimento como o mal e o remédio que está lá? Então você vê, nós temos toda uma orientação para o entendimento, mas a gente se apega a conceitos equivocados. Mas ele continua, né? O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras e o céu igualmente onde houver almas felizes. Bom, se eu tenho companheiros desafetos do passado e que hoje estão próximos de mim, qual é o meu compromisso como espírita? É abraçá-los, é acolhê-los. Sabe uma coisa que eu aprendi muito cedo com meu pai? Que no espiritismo não existe combate entre o bem e o mal, porque o bem não combate. Quem combate é o mal. O bem é o bem, simplesmente. E quando você está imbuído dele, não existe mal que te alcance. Então, está na hora da gente mudar as nossas conceituações dentro dessa missão dos espíritas. Está na hora da gente olhar para este desafeto do passado e, nas nossas orações diurnas e noturnas, acolhê-lo. Agradecer a sua presença e pedir o seu perdão. Porque isso vai ser um exercício para que amanhã nós façamos aquilo que é proposto, de perdoarmos, como Pedro perguntou a Jesus se 7 vezes, ele disse 70 vezes 7, quer dizer, infinitamente. Perdoarmos aqueles que nós estamos vendo. Porque como é que nós vamos fazer a nossa oferenda a Deus se eu não consigo conviver com o meu irmão que estou vendo? Isso está proposto também para a gente. Olha todos os ensinamentos que o Evangelho nos traz para nos dizer da missão dos espíritas. Bom, mas aqui então tem um detalhe. Nós compreendemos o mundo espiritual? Aí, vamos dizer assim para nós, não vos assusteis, né, que as línguas de fogo vão pairar sobre vossas cabeças e vocês vão proferir palavras as quais vocês nem sabiam que sabiam. O que são essas línguas de fogo?
São os amigos espirituais, são as intuições que recebemos, a proteção dos bons espíritos, e que nos auxiliam a falar, a levar uma palavra quando estamos fazendo o quê? Promovendo o bem, conversando a respeito dos ensinamentos do Evangelho. Exemplo simples. O que eu teria a falar para vocês se nesse momento eu não tivesse a inspiração dos bons espíritos e eu estivesse sob a influência dos desafetos do passado? Qual seria a minha postura? O que eu transmitiria nas minhas palavras? Seria amor ou seria contrariedade? Seria acolhimento ou seria indignação? Então, todas as vezes que nós nos sentimos indignados, lembremos que tem alguém ali do nosso lado precisando de socorro espiritual. E não façamos que nem o fariseu, que bate no peito e diz que eu pago dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, não sou que nem aquele publicano ali, que não serve para nada. E o coitado do publicano, de cabecinha baixa, diz o quê? É verdade. Eu não sou digno, mas eu estou aqui tentando. Então vamos fazer igual, vamos tentar. Vamos tentar acolher esse irmão que está próximo. Sabe o que ele vai nos ensinar? Ele vai nos preparar para que também amanhã aprendamos a acolher aquele irmão encarnado que ainda nos contraria. Aquele irmão encarnado que ainda faz coisas que às vezes nós não gostamos. E aqui existe uma proposta muito legal. Nós não precisamos concordar com o erro, mas não temos o direito de destratar nem humilhar ninguém. Ah, voltamos lá na questão de 100 a 116, né? Nós somos o quê mesmo? Do grupo dos imperfeitos. Se já tivéssemos a perfeição, se já tivéssemos a perfeição, teríamos a bondade de Jesus, né? Que ao se deparar com a mulher adúltera, o que ele perguntou para ela? Ele levantou e deu uma lição de moral? Ele falou: mulher, onde está aqueles que te condenavam? Eu também não te condeno, mas te alerto, vai e não peques mais. O que é isso? Esse é o verdadeiro acolhimento. Por que Jesus faz isso? Porque ele tem uma visão que nós, espíritas, temos que incorporar em nós. Porque se a gente não fizer essa incorporação deste conhecimento, nós ainda estamos vivendo o atavismo religioso de achar que tem espírito mau. Não é surpreendente quando o livro dos Espíritos, lá naquele segmento que fala dos anjos e dos espíritos protetores, nos conscientiza que todos, sem exceção, têm um espírito protetor? Aí deve ter gente que nesse momento vai falar assim: peraí, você vai dizer para mim que os políticos que estão lá em Brasília têm espírito protetor? Que os caras que estão na penitenciária têm espírito protetor? Que os drogados têm espírito protetor? Lógico que tem. Porque o dia que a gente entender isso, independente do governo, e aqui eu não estou falando de cor partidária, eu estou dizendo de um livro que a gente também ainda não entendeu, Brasil, o coração do mundo, a pátria do evangelho. Nós não seremos a nação dominante do ponto de vista econômico, mas somos a pátria do evangelho. Por que é coração? Porque dissemina células para o mundo inteiro. Hoje, no mundo inteiro, em todos os países, existem brasileiros que estão junto do movimento espírita que acontece nesses países. Por quê?
Porque a França acabou. Quem lê o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sabe que a árvore do Evangelho foi transferida para cá. E a árvore do Espiritismo também. Olha que coisa linda. A Silvia, que estava participando aqui com a gente, que teve que sair porque tinha compromisso, hoje, junto com um companheiro, que é o Pierre Figueiredo, que é francês, eles fazem um trabalho de divulgação do Espiritismo na França, por um canal francês, e que tem hoje um grupo de mais ou menos 70, 75 palestrantes brasileiros que todo início de mês fazem palestra com tradução simultânea. Por quê? Porque o Espiritismo acabou na França. E se você for olhar em todos os países, tem brasileiros envolvidos no movimento espírita, inclusive em fundações de casas, no fomento ao trabalho. Então, essa é a missão dos espíritas. Essa é a compreensão que nós temos que ter deste país abençoado. E abençoado por quê? Não é porque tem praias, não é porque tem belezas naturais. É abençoado porque tem médiums e trabalhadores do movimento espírita que muitos de nós não conhecem. Como um Bittencourt Sampaio, como Eurípides Barçanufo, como Cair Bar Schutel, como Ivone do Amaral Pereira, Sueli Caldas Schubert, Chico Xavier, nosso querido Divaldo, que ainda está entre nós, e que nós não sejamos egoístas para querer que ele fique aí. Nós temos que orar para que sejam feitos os desígnios divinos e ele parta em paz. Porque alguém tem dúvida que ele cumpriu sua missão? Temos ainda um Raul Teixeira nos dando um exemplo belíssimo e que muitos espíritas não compreenderam. Porque a gente olha sempre o lado físico, né? A gente ainda não entendeu que nós não temos um espírito, nós somos um espírito. Ah, o Raul teve um AVC. O que será que ele fez para ter o AVC? Olha o exemplo de dignidade que ele está nos dando. E é incontestável os ensinamentos que ele trouxe para nós, através do seu protetor espiritual, Camilo, e tantos outros espíritos que se manifestaram por ele. Mas o que a gente está fazendo? Nós estamos ajoelhados, julgando, né? Aliás, desculpa, nós estamos ajoelhados, nós estamos em pé com pedra na mão, julgando a mulher adúltera. Que é isso que nós fazemos com os nossos companheiros. Então, qual é a missão dos espíritas? A primeira delas, eu diria que é compreender esta doutrina de consolo e amor. A partir desta compreensão, colocá-la em prática. Como é que você faz essa prática? É interessante que Erasto vai nos falar uma coisa da missão dos espíritas, que parece que a gente não percebeu bem o que ele estava dizendo para nós. Porque vai ser fácil a missão dos espíritas. Lembra quando Jesus falou aos discípulos que ia enviá-los no meio dos lobos rapazes? Quer dizer, lobos traiçoeiros. Ele não falou, nem Jesus falou que ia ser fácil. Olha o que o Erasto nos alerta. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos,
a mansidão aos tiranos domésticos como aos déspotas. E aqui vem o grande alerta. Palavras perdidas eu o sei, mas não importa. Olha o que o Erasto falou para nós. Nós vamos fazer isso, porque a maioria das palavras serão perdidas. Ele está dizendo aqui que ele também sabe disso. Mas não importa. O que importa é cumprirmos a nossa tarefa. Os verdadeiros adeptos do Espiritismo, o Erasto aqui vai nos ressaltar, são aqueles que praticam os ensinamentos espíritas. Aqui está o cuidado de não interpretarmos quando falamos em nome da doutrina, e sim que tenhamos conhecimento doutrinário do que estamos falando. E esse conhecimento só pode vir através de um caminho, o estudo sério. Bom, eu acho que está na hora de acabar, né? Porque eu tenho uma dificuldade muito grande de falar, né? Se vocês deixarem, nós ficamos conversando até amanhã, não tem problema. Mas eu só queria trazer para vocês a pergunta final que Kardec faz a Erasto, porque eu entendo, e aqui eu vou ler a pergunta e a resposta, porque a resposta de Erasto, como eu disse anteriormente, não pode ser interpretada, tem que ser lida e compreendida no seu significado por todos nós. E se eu fizesse aqui uma interpretação, não seria a resposta de Erasto, seria a resposta do Marcos, que ia deixar muito a desejar. Então eu vou preferir ficar com o Erasto. E a pergunta que Kardec fez para ele, dentro deste conceito da missão dos espíritas, foi: se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviarão, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Eu não deixo de ter admiração em momento nenhum, lendo, relendo, lendo, relendo, a capacidade que Kardec tinha de formular as perguntas. Nós saberíamos o que perguntar para Erasto? Aí eu lembro do Haroldo Dutra Dias, que, se reportando ao Pinga Fogo, né? Quando Chico Xavier, naquele momento, fala assim: o espírito de Emmanuel está aqui e está à disposição de responder perguntas que vocês queiram fazer. O Haroldo falou assim: eu tive vontade de desencarnar quando eu assisti aquilo. Ele falou, tanta coisa importante para perguntar, um Emmanuel ali à disposição, e os caras foram me perguntar nada. Aí a gente vai entender o valor de Kardec. Por quê? Porque sabia perguntar. Então, olha a pergunta que ele fez. Se entre os chamados para o Espiritismo, vocês perceberam de quem Kardec está falando? Está falando de nós, viu? Nós somos os chamados. Muitos se transviarão. Quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Aí, vocês me dão licença? Que Erasto vai responder. Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos. E ele lhes dará a vitória, mas ele destruirá
aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto, espírito protetor do médium. 1863. Estamos em 2025. Estamos fazendo parte de qual grupo? Dos que estão na missão dos espíritas ou daqueles que ainda estão se transviando? Gratidão a vocês, companheiros, pela paciência, carinho e me desculpem por alguma coisa que não tenha sido feito a contento. Era o que estava ao alcance desse humilde trabalhador. Um